Olá, meus queridos alunos, sejam aí bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do UPM. Agora eu quero abordar aqui com vocês alguns aspectos-chave relacionados com partes interessadas, um assunto extremamente relevante que precisamos aprofundar e entender um pouco mais sobre como funciona esses aspectos dentro do gerenciamento de projetos. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: quem são as partes interessadas do projeto? A definição do PMBOK traz o seguinte, que são pessoas, grupos, organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Qualquer pessoa, que pode ser impactada pelo projeto pode ser considerada uma parte interessada, portanto, nós precisamos gerenciar de perto as suas expectativas. Evidentemente, nós vamos aí utilizar de alguns mecanismos, algumas ferramentas que vão possibilitar estabelecer estratégias eficazes para gerenciar cada uma dessas partes interessadas, Algumas são mais importantes, vão requerer mais tempo, outras menos importantes, a gente vai dedicar um tempo menor, evidentemente. Então, as partes interessadas, por exemplo, podem ser cliente, áreas funcionais, parceiros, patrocinador, fornecedores, acionistas, a equipe, o governo, empregados, o próprio gerente de projetos também, ele é uma parte interessada no projeto, órgãos regulamentadores, e etc. Várias outras pessoas ou órgãos que existem e que de alguma maneira podem afetar ou serem afetados pelo projeto são partes interessadas e, portanto, requer a nossa atenção de maneira que nós possamos atender suas expectativas e necessidades. Enfim, eu trouxe esse gráfico aqui, a gente já estudou em alguma aula em relação a esse comportamento das partes interessadas, sobre a influência delas relativo com o poder do gerente de projetos ao longo do ciclo de vida. E eu queria justamente enfatizar esse ponto porque isso aqui é muito importante para nós. Primeiro o seguinte, a influência das partes interessadas no início do projeto, ela é alta e tende a reduzir à medida que o projeto avança no tempo. Em compensação, no início do projeto nós temos aí o poder do gerente de projetos é baixo e ele vai aumentando à medida que o projeto avança no tempo. Por que acontece isso? Primeiro, o seguinte, a gente pensar em relação ao gerente de projetos. No início, nós temos pouco poder, pouca informação no projeto e, portanto, as partes interessadas influenciam de maneira muito intensa nessas fases. Mas à medida que nós vamos ganhando confiança, vamos conhecendo o projeto, essa situação vai invertendo. O gerente de projetos vai ganhando mais poder dentro do projeto e muitas vezes é uma pessoa que pode eventualmente falar não para algumas partes interessadas específicas, de maneira a proteger o projeto, a garantir com que os objetivos pelos quais o projeto foi instaurado sejam atendidos, ok? Vai chegando então nas fases finais do projeto, o gerente já tem mais poder porque ele tem informação, ele tem conhecimento, é uma pessoa que, se saísse nessa fase do projeto, poderia trazer um impacto negativo para os objetivos do projeto. Então não seria fácil substituir esse gerente de projetos, então por isso que ele vai ganhando cada vez mais poder dentro dessa relação. Então é um conceito importante para a gente poder compreender essa relação de poder entre gerente de projetos, entre partes interessadas, ok? E o que nós vamos fazer com as partes interessadas? Basicamente, nós precisamos identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Esse é o nosso objetivo, identificar todos, ok? Nós vamos depois entrar nesse todos aí para a gente entender o que nós devemos fazer. Depois, analisar as expectativas das partes interessadas e o seu impacto. Eu quero saber quais partes interessadas, quais são as expectativas dessas partes interessadas e como que eu posso atender eventualmente. E desenvolver também estratégias de gerenciamento apropriadas para engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. Então, basicamente, o nosso esforço nesse sentido é justamente identificar, analisar expectativas e desenvolver estratégias apropriadas, baseado no nível de interesse, poder e influência que essas partes interessadas têm em relação ao projeto. Tudo bem? E aí, nesse processo de identificação, saber expectativas, estabelecer estratégias adequadas
para gerenciar as partes interessadas, seria interessante e importante a gente estabelecer uma relação entre poder, interesse, influência dessas partes interessadas, de modo que eu saiba quais são as mais importantes para o meu projeto. Vamos pegar esse gráfico aqui então para a gente poder ilustrar um pouco dessa relação da matriz de poder, interesse, ou poder, influência, ou matriz de impacto e influência, ok? Vamos imaginar que seja poder e interesse. Aqui no eixo X a gente tem poder, isso quer dizer que quanto mais à direita a parte interessada estiver, maior o poder dela. E em relação ao eixo Y, nós temos aqui o interesse dessa parte interessada, ok? Então, quanto mais acima, maior o seu interesse. E aí nós vamos justamente pegando as partes interessadas, por exemplo, se a gente pensar no cliente, em qual quadrante que vocês acreditam que ele se encaixa aqui? O cliente, né, aquela pessoa que está ali financiando o seu projeto, é uma pessoa que, se vocês concordam comigo, tem muito poder e muito interesse no projeto. Se ele não tivesse interesse, ele não contrataria, né, você para poder fazer o projeto, ou a sua empresa, no caso, né? Então, se eu fosse classificar o cliente dentro dessa estrutura, provavelmente eu colocaria o cliente neste quadrante aqui, né, de alto poder e alto interesse. Agora vamos pensar numa outra figura, por exemplo, um gerente funcional que tem muito poder e que não gosta do projeto, não quer o projeto. Possivelmente essa pessoa é o seguinte, olha, ele tem muito poder, ele ficaria nesse quadrante, ok? E, aliás, né, ficaria justamente nesse quadrante, perdão, né? E ele tem, assim, baixo interesse pelo projeto, portanto, olha aqui, ó, baixo interesse, né? Estaria localizado aqui nessa área, ok? Alto poder, baixo interesse. E assim nós podemos o quê? Classificar essas partes interessadas com base em poder e interesse, ou então se a gente estivesse comparando poder e influência, ou impacto e influência, ok? E é importante que em cada um desses quadrantes nós estabelecêssemos uma estratégia diferente, né? Conhecendo o perfil de cada uma dessas partes interessadas. Por exemplo, em relação a esse quadrante aqui superior, mais à direita, nós podemos considerá-las como pessoas-chave, né? Aqui estaria, por exemplo, o cliente, o patrocinador estaria dentro desse quadrante aqui, né? São pessoas que requerem um cuidado especial. Já do lado de cá, né, no exemplo que eu dei para você sobre o gerente funcional que tem poder, mas não tem interesse, são pessoas que nós devemos atuar para conhecer suas necessidades. Um gerenciamento próximo dessa pessoa é fundamental para a gente poder saber por que elas não querem um projeto, por que elas não apoiam um projeto, porque se elas têm um poder de influenciar o destino do projeto, então a gente tem que estar também próximo dessas pessoas. Já em relação ao quadrante de baixo aqui, são pessoas de menor importância, ou seja, elas não influenciam muito o projeto, né? Não tem muito poder dentro do projeto, e também não tem muito interesse. São pessoas que, né, muitas vezes mais gastam o nosso tempo. A gente costuma dizer que são pessoas que consomem o nosso tempo, porque elas não gostam do projeto, não ajudam o projeto em nada, mas também não atrapalham tanto assim os objetivos do projeto. Do lado de cá, nós temos o que nós poderíamos chamar de líderes de torcida, né? São aquelas pessoas que têm um interesse enorme no projeto, mas não têm poder, né? O poder é baixo. São aquelas pessoas que fazem assim, vai lá, faz o projeto, eu espero que o resultado seja satisfatório, né? Enfim, né? Dão maior apoio para você, são líderes de torcida, mas elas não têm poder para influenciar os objetivos, ajudar muito o projeto, ok? Elas mais ficam na arquibancada torcendo por você, tá? Em relação a essas duas, evidentemente, né, essas aqui já ocupam um pouco mais do nosso tempo, né, o consumo do nosso tempo. Essas aqui já apoiam, né? É bom ter torcida, né, para os nossos projetos, mas enfim, acaba que eles não podem ajudar muito. A torcida muitas vezes não vai influenciar tanto no placar do jogo, ok? É claro que tendo gente torcendo, a nossa motivação vai ser muito maior nesse sentido. E aí quando você faz toda essa análise das partes interessadas, nós podemos ter ali um documento final que nós chamamos de registro das partes interessadas. Depois nós vamos ver isso no processo que gera
o registro das partes interessadas, que é um documento do projeto que inclui a identificação, avaliação e classificação das partes interessadas do projeto. Primeiro, a gente buscou levantar todas as partes interessadas. Segundo, avaliar suas expectativas. E terceiro, né, estabelecer estratégias com base no perfil das partes interessadas. Um meio de estabelecer isso poderia ser uma matriz, né, como eu mencionei ainda nessa aula anteriormente. E esse documento vai ter informações ali detalhadas sobre as partes interessadas, né, sobre como que eu vou lidar com elas ao longo da execução do projeto. Dentro desse escopo de trabalho, né, nós podemos ter então informações de identificação, por exemplo, eu quero saber nome, cargo, local, dados de contato, ok? Informações de avaliação, no caso, requisitos, expectativas, potencial de influência de cada uma dessas partes interessadas. E por fim nós temos aí também a classificação das partes interessadas. Elas podem, por exemplo, ser internas ou externas, podemos classificá-las com base em impacto, influência, poder ou interesse, ou então podemos utilizar de uma outra nomenclatura para poder definir, né, justamente essa classificação das partes interessadas, que seria, né, o upward, downward, outward, sideward. Não se preocupe em entender esse conceito agora, porque nós vamos tratar disso nas próximas aulas, que eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas categorias de partes interessadas e como nós podemos estabelecer estratégias direcionadas para esse público em específico. E aí, pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora uma informação extremamente relevante, principalmente para quem vai fazer o exame PMP, ok? Estou até colocando aqui uma estrelinha na tela e uma pergunta para vocês, né? Quem tem acesso a esse registro de partes interessadas com todas essas informações que eu acabei de mencionar com vocês, né? Então, uma pergunta, tenho 4 alternativas. Seria o PMO, no caso? Seria o patrocinador? O gerente de projetos e quem mais ele considerar relevante? Ou o cliente? Qual dessas 4 alternativas você marcaria como a certa em relação a quem tem acesso ao registro de partes interessadas, né? É uma questão, às vezes, pode ser um pouco polêmica, certo? Mas a resposta dessa questão seria justamente a alternativa C, o gerente de projetos e quem mais ele considerar relevante, no caso. O gerente de projetos ele tem que ter autonomia sobre esse documento, porque ali encontra-se informações confidenciais das partes interessadas, que não é qualquer pessoa que pode ter acesso a ela, né? Às vezes, imagina, né? O PMO tem acesso a esse documento eventualmente se torna público, chega em mãos erradas, e aí uma parte interessada descobre, por exemplo, que ela influencia negativamente o projeto, né? Se ela descobrir isso, aí que ela vai realmente influenciar negativamente o projeto, né? Então, por essa razão que a gente tem que ocultar, o gerente de projetos que tem que estabelecer, né, quem tem ou não acesso a este documento. Isso é uma questão mais para o exame PMP, é uma questão da cultura da prova mesmo. Às vezes você pode não concordar com isso, às vezes você poderia dizer o seguinte: olha, o patrocinador tem que ter acesso ao documento, né? Mas o gerente de projetos define, né? Claro que se o patrocinador virar para ele, né, ele vai falar, claro, eu vou compartilhar aqui com você. Mas digamos assim, né, a resposta mais correta seria o gerente de projetos e quem mais ele considerar, né, relevante para ter acesso a esse documento, tudo bem? Alguns aspectos importantes na identificação das partes interessadas estão relacionados, por exemplo, a começar pelo termo de abertura do projeto e demais documentos. Lá é uma fonte riquíssima para identificar partes interessadas dentro do projeto. Levante todas as partes interessadas possíveis referente ao seu projeto. A gente não pode esquecer nenhuma parte interessada para trás, né? O processo de identificação das partes interessadas é realizado de forma intensa na iniciação, mas também ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Não é apenas em um determinado momento, é durante todo o ciclo de vida do projeto e, evidentemente, né, na iniciação, quanto mais partes interessadas identificadas, melhor nós estaremos, mais protegidos nós estaremos, vamos ter uma garantia maior que todos os requisitos foram identificados para que nós possamos trabalhar dentro do projeto.
Tem mais, né? Nós vamos pegar aqui, à medida que novos interessados vão surgindo, esses devem vigorar a lista de partes interessadas do projeto, realizando-se na sequência o planejamento da estratégia de engajamento desta nova parte interessada aqui no caso. Exemplo, quando nós estamos na fase de execução, se a gente considerar o processo conduzir as aquisições que ocorre na fase de execução, um dos resultados desse processo são fornecedores selecionados, ou vendedores, no caso, selecionados, ok? Esses vendedores, eles são uma nova parte interessada que até então ela estava sendo tratada de maneira genérica, chamada, por exemplo, de fornecedor. Mas agora tem nome, eu sei o nome da empresa, eu sei às vezes o nome da pessoa que vai prestar o serviço, então eu vou trazê-la para o meu plano, essa parte interessada, para poder gerenciá-la de perto. Então isso vai acontecendo ao longo de todo o projeto, né? A gente vai identificando e nós vamos tratando essas partes interessadas. E outra informação extremamente relevante e útil nesse processo que é o seguinte: uma parte interessada, esquecida ou ignorada, representa de maneira automática um risco para o projeto, ok? Então você pode se deparar em algum cenário no futuro em que uma parte interessada não foi identificada e aí lá na frente a gente tem um problema mais comum. Qual a principal causa de um determinado problema em um projeto, né? Uma das alternativas ou de um risco, né, ter surgido dentro do projeto. E uma das alternativas que nós devemos considerar né, que uma parte interessada não foi devidamente identificada. Então isso é uma questão causal, ok? Uma parte interessada não identificada representa um risco no projeto em algum momento futuro.